Quantas vezes você já sentiu o coração apertado, o peito pesado e a mente acelerada, como se um turbilhão de preocupações quisesse te engolir? A ansiedade tem sido chamada por muitos de o mal do século. E não é difícil entender por quê. Vivemos em uma era em que tudo é instantâneo, tudo precisa ser para ontem, e ao mesmo tempo em que temos acesso a tantas informações, sentimos um vazio dentro de nós. O futuro nos assusta, o presente parece insuportável, e a sensação de que estamos sempre atrasados nos consome. Talvez você que está me ouvindo agora saiba exatamente o que é isso. Acordar de madrugada com o coração acelerado, imaginando como vai pagar as contas, como vai sustentar sua família, ou se aquele exame médico vai trazer um diagnóstico ruim. Talvez a ansiedade tenha roubado seu sono, sua paz, e até a sua fé. Nesse estado, é comum pensar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele está vendo a dor que estou vivendo? Será que Ele se importa com as minhas lágrimas? Mas a palavra de Deus responde de maneira firme e amorosa: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5 verso 7. Esse versículo não é apenas uma frase bonita para enfeitar quadros de parede. Ele é uma promessa. Ele é um convite. Ele é uma chave que abre a porta da esperança para você que sente o peso esmagador da ansiedade. E aqui está a verdade que eu quero que você guarde no seu coração desde já: Deus está cuidando de coisas que você não consegue ver. Enquanto você perde noites de sono preocupado com o amanhã, Deus já está no seu amanhã, preparando respostas, alinhando caminhos, abrindo portas, fechando ciladas, organizando tudo para o seu bem. Lembre-se, a ansiedade é sempre a tentativa de carregar sozinho um peso que não cabe em você. É como tentar atravessar um rio profundo com pedras gigantes nos braços. Você nunca vai conseguir chegar do outro lado, porque esse peso não foi feito para você carregar. E é por isso que Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11 verso 28. Eu sei que às vezes é difícil acreditar nessa promessa quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas entenda, o silêncio de Deus não significa ausência. Ele trabalha no invisível, no escondido, no secreto. E muitas vezes, quando você sente que não há saída, é porque Deus está justamente construindo uma saída que não estava no seu radar. Pense em Moisés. Enquanto ele estava no deserto, frustrado, talvez sentindo-se acabado, Deus já estava preparando o encontro na sarça ardente que mudaria sua história. Pense em Esther. Enquanto parecia apenas mais uma jovem judia comum, Deus já estava escrevendo os bastidores de sua vida para colocá-la como rainha e salvadora do seu povo. Pense em você. Enquanto você chora e pensa que está sozinho, Deus já está cuidando de detalhes que você nem imagina. É sobre isso que precisamos conversar hoje. Quando a ansiedade aperta, lembre-se de que o céu não parou. Deus não te abandonou. Ele está no controle de tudo o que você não consegue enxergar. Talvez você diga: mas eu não consigo ver nada mudando. E eu te respondo: fé não é enxergar, fé é confiar mesmo no escuro. Imagine uma criança pequena andando de mãos dadas com o pai em uma rua escura. A criança não enxerga nada, mas se sente segura porque sabe que está segurando na mão de quem pode protegê-la. Assim é a nossa caminhada com Deus. Não é sobre enxergar o caminho, é sobre confiar em quem guia os nossos passos. Por isso, se hoje você sente que não aguenta mais, se a ansiedade tem sufocado a sua alma, respire fundo e escute essa mensagem: você não está sozinho. Deus já está cuidando daquilo que você não vê. E eu quero pedir algo especial: não deixe essa palavra ficar só em você. Aqui neste canal, a gente compartilha mensagens que aquecem o coração, que lembram que a vida não acabou, que ainda existe esperança em Jesus. Se essa mensagem já está tocando a sua alma, eu te convido a se inscrever agora mesmo neste canal. Porque cada vez que você se inscreve, ativa as notificações e compartilha, você está ajudando a palavra de Deus a alcançar outras pessoas que também estão sofrendo em silêncio. Então, clique em inscrever-se agora, faça parte dessa família de fé e permita que juntos possamos caminhar, mesmo em meio às ansiedades, com os olhos fixos em Jesus, que já está cuidando de tudo. Este é apenas o começo da nossa reflexão. Nós vamos orar juntos, de forma profunda, entregando cada peso da ansiedade nas mãos de Deus. Vai ser um momento íntimo e poderoso, no qual você vai sentir a presença de Deus acalmando o seu coração. Mas, antes disso, lembre-se, a ansiedade não é maior que o cuidado de Deus. O aperto no peito pode até ser forte, mas o amor de Deus é infinitamente mais forte. A ansiedade é como um ladrão silencioso.
Ela não bate na porta avisando que vai entrar. De repente, ela invade, tira a paz, suga as forças e tenta roubar até a fé. Muitas vezes, ela não mostra para os outros que chegou. Você sorri por fora, mas por dentro a alma está gritando. Você se veste, trabalha, conversa, mas o coração está esmagado por um peso invisível. É nesse ponto que precisamos entender algo profundo. A ansiedade não é apenas um sintoma emocional, ela é também espiritual. Ela tenta nos desconectar da confiança em Deus, nos fazer acreditar que precisamos resolver tudo sozinho. Mas a palavra nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4 versos 6 e 7. Veja, a Bíblia não diz que você nunca vai sentir ansiedade. Ela diz: quando sentir, apresente a Deus. Transforme a ansiedade em oração. Transforme o medo em clamor. Transforme a preocupação em entrega. É nesse momento que acontece a troca divina. Você coloca sua dor nas mãos de Deus, e Ele coloca a paz de Deus no seu coração. Não é uma paz humana, frágil, que depende de circunstâncias. É uma paz sobrenatural, que excede o entendimento, que chega quando tudo ao redor ainda parece bagunçado, mas dentro de você há descanso. E talvez você pense: mas eu já tentei orar, e continuo ansioso. E eu te digo, às vezes não é sobre orar uma vez, é sobre permanecer em oração. É sobre repetir todos os dias: Senhor, eu não consigo sozinho, eu dependo do teu cuidado. A oração não é um botão mágico que muda a realidade instantaneamente. A oração é a ponte que nos liga ao coração de Deus, e nessa ligação encontramos força para atravessar até os dias mais difíceis. Por isso, agora eu quero orar com você. Não apenas uma oração rápida, mas uma oração profunda, sincera, onde juntos vamos entregar o peso da ansiedade nas mãos de Deus. Se possível, feche seus olhos, respire fundo, e permita que cada palavra penetre no seu coração. Senhor, neste momento eu coloco diante de ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, tu conheces cada detalhe da mente e do coração dela. Tu sabes das noites mal dormidas, das lágrimas escondidas, dos medos que ela não consegue confessar a ninguém. O Senhor conhece o aperto no peito, a sensação de sufoco, o vazio que a ansiedade traz. Em nome de Jesus, eu te peço, estende agora a tua mão poderosa sobre essa vida. Toca na mente dela, toca no coração dela, e arranca toda a inquietação que não vem de ti. Coloca um bálsamo de paz, aquele que só o teu Espírito Santo pode derramar. Senhor, a tua palavra diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora, juntos, nós lançamos sobre ti esse peso. Cada preocupação com o futuro, cada medo escondido, cada pensamento acelerado, nós colocamos tudo diante do teu altar. Deus, onde há medo, derrama coragem. Onde há insegurança, derrama confiança. Onde há dor, derrama cura. E onde há vazio, derrama a tua presença, que é plena e suficiente. Senhor, eu peço para que essa pessoa entenda que não precisa caminhar sozinha. Que ela possa sentir agora a tua mão segurando a mão dela, guiando cada passo, mesmo quando a estrada parece escura. Deus, alivia os ombros cansados, renova as forças, e mostra que o amanhã já está debaixo do teu controle. Deus amado, que a paz que excede todo entendimento guarde agora o coração e a mente dessa pessoa. Que ela durma em paz, que acorde em paz, que caminhe em paz, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque ela aprendeu a confiar que o Senhor está no comando de tudo. Eu declaro, em nome de Jesus, que a ansiedade não terá a última palavra. O medo não terá a última palavra. O futuro não será motivo de pavor, mas de esperança, porque o futuro está em tuas mãos. Senhor, transforma essa dor em testemunho. Mostra a essa pessoa que, mesmo quando o coração aperta, o teu cuidado é real e constante. E que cada lágrima que cai é recolhida por ti, porque o Senhor nunca abandona um filho teu. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo agora. Essa oração não foi apenas palavras, foi um ato de entrega. E eu quero te lembrar, Deus já está cuidando daquilo que você não consegue ver. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido especial e sincero. Se essa mensagem está tocando seu coração, se essa oração trouxe alívio para sua alma, não deixe de se inscrever neste canal. Aqui nós caminhamos juntos em fé, esperança e oração.
Cada nova inscrição ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais pessoas que também precisam de consolo e paz. Então, clique em inscrever-se, ative o sininho das notificações e faça parte dessa família de oração. Eu te garanto, você não vai caminhar sozinho. Há momentos na vida em que a ansiedade nos paralisa porque não enxergamos saída. Ficamos acordados à noite tentando resolver problemas que não estão em nossas mãos, e é nesse ponto que precisamos lembrar: Deus já está cuidando do que ainda não conseguimos ver. Olhe para a história de Esther. Uma jovem simples, tirada de sua casa, vivendo em uma cultura estranha, de repente se torna rainha de um império. Mas logo enfrenta uma situação que parecia impossível: o decreto de extermínio contra o povo judeu. Aos olhos humanos, não havia saída. Mas enquanto todos estavam ansiosos e desesperados, Deus já estava preparando a virada. Ele colocou Esther naquela posição antes mesmo do perigo surgir. Ou seja, o cuidado de Deus antecede a nossa preocupação. Quando a ansiedade apertar, lembre-se de que o mesmo Deus que colocou Esther no palácio é o Deus que abre portas hoje. Você pode não ver o caminho, mas ele já tem a solução antes mesmo do problema se apresentar. Outro exemplo poderoso é o de Moisés ainda bebê. Sua mãe, desesperada, coloca o menino em um cesto no rio, tentando protegê-lo da ordem de Faraó. Aos olhos dela, parecia loucura. Mas o que ela não sabia era que Deus já havia planejado que justamente a filha de Faraó encontraria aquele cesto. O bebê que deveria morrer foi criado dentro do palácio, preparado para se tornar libertador do povo. Deus estava cuidando daquilo que a mãe de Moisés não podia controlar. Assim também acontece com você. Talvez você esteja colocando seus sonhos, seus filhos, sua saúde ou seu futuro nas águas da incerteza, mas saiba, Deus já enviou alguém, já abriu uma oportunidade, já construiu um caminho que você ainda não vê. Quantas vezes pensamos: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se as portas se fecharem? Mas enquanto nos perdemos em "e se", Deus responde: eu sou o que sou. Eu já estou cuidando. Veja ainda a história de Pedro na prisão. Ele estava cercado por soldados, acorrentado, esperando o julgamento. A igreja estava em oração, mas humanamente não havia como ele sair. Foi no meio da noite, no silêncio, que um anjo apareceu, as correntes caíram, e Pedro atravessou portões que se abriram sozinhos. O impossível aconteceu. Enquanto a igreja orava ansiosa, Deus já havia enviado a resposta. Quantas vezes você orou e não viu nada mudar, mas dias depois percebeu que algo sobrenatural já estava em andamento? A ansiedade nos faz pensar que Deus está em silêncio, mas na verdade ele já está em movimento. E se olharmos para a vida prática, quantos testemunhos existem de pessoas que enfrentaram diagnósticos médicos graves, e enquanto estavam preocupadas, Deus já havia preparado médicos certos, tratamentos inovadores ou até curas inexplicáveis? Quantas famílias estavam à beira de perder tudo financeiramente, de repente, uma porta de emprego se abriu, uma dívida foi perdoada, uma ajuda inesperada chegou? Isso não é sorte, isso é cuidado divino. A ansiedade aperta, mas a providência de Deus chega antes. É por isso que Jesus disse em Mateus 6 verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele não disse isso para minimizar suas dores, mas para lembrar que o amanhã já está escrito nas mãos de Deus. Pense no seguinte: você está agora preocupado com coisas que Deus já resolveu. Talvez ainda não tenha chegado até você, mas já está a caminho. Você só não vê porque o futuro está encoberto, mas para Deus o futuro é tão claro quanto o presente. Sabe aquela porta que ainda não se abriu? Talvez já esteja destrancada, só esperando o tempo certo para você passar. Sabe aquele sonho que parece longe demais? Talvez Deus já tenha alinhado pessoas e circunstâncias, só que você ainda não viu. Sabe aquele livramento que você nem imagina? Talvez já esteja acontecendo neste momento, te guardando de algo que poderia te ferir. Isso é fé, confiar que o invisível está sendo construído enquanto o visível ainda não muda. E aqui está o ponto mais importante: a ansiedade é um peso que Deus nunca pediu para você carregar. Ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 verso 7. Não é só uma frase bonita. É uma ordem, um convite, um lembrete de amor. Você não foi criado para viver carregando preocupações. Você foi criado para andar leve, sabendo que existe um Pai que trabalha enquanto você descansa.
Então, se a ansiedade tem apertado seu coração, faça uma escolha hoje. Confie. Não porque você já vê a resposta, mas porque você sabe em quem confiou. E se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a fortalecer ainda mais sua fé caminhando junto conosco aqui neste canal. Todos os dias temos palavras de esperança, reflexões que tocam o coração e orações que fortalecem. Se ainda não é inscrito, aproveite agora, se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas também sejam alcançadas pelo cuidado de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem com o coração apertado, porque a ansiedade tem roubado sua paz. Talvez você sinta que o peso do amanhã é insuportável, que tudo está desmoronando ao seu redor. Mas eu quero te lembrar de algo hoje: Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando você não entende, Ele continua guiando. Mesmo quando o silêncio parece duro demais, Ele continua cuidando. Mesmo quando o tempo demora, Ele continua trabalhando. A ansiedade nos faz acreditar que estamos sozinhos, mas a verdade é que jamais estivemos. O salmista declarou em Salmos 121 versos 3 e 4, "Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel." Enquanto você perde noites de sono preocupado, o seu Deus não dorme. Ele não descansa. Ele está atento a cada detalhe. A grande diferença entre viver ansioso e viver confiante está em onde você coloca o seu olhar. Quem olha apenas para o problema, afunda. Quem olha para Cristo, descansa. Foi assim com Pedro quando caminhou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, andava sobre a tempestade. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, afundou. A ansiedade é exatamente isso: tirar os olhos de Deus e fixar nos ventos contrários. Mas a fé é manter os olhos em Jesus e lembrar: Ele está cuidando do que eu não vejo. É verdade, você não tem controle sobre o amanhã. Não pode garantir que nada vai dar errado. Não consegue mudar sozinho muitas situações. Mas aqui está a boa notícia: você não precisa ter o controle, porque seu Pai já tem. Quantas vezes, ao olhar para trás, você percebeu que situações que pareciam derrotas se transformaram em livramentos? Quantas vezes portas que se fecharam abriram espaço para caminhos muito melhores? Na hora, você chorou. Na hora, você não entendeu. Mas depois, viu que foi cuidado. E se Deus fez isso antes, Ele fará de novo. A Bíblia diz em Jeremias 29 verso 11, "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Você pode não enxergar o futuro, mas Ele já o desenhou com amor. Por isso, hoje eu te convido a descansar. Entregue a ansiedade nas mãos de Deus. Confie, mesmo sem entender. Viva um dia de cada vez, sabendo que o amanhã já está guardado em Deus. E não esqueça, a ansiedade não define você, a promessa de Deus sim. A preocupação não tem a última palavra, a fidelidade de Deus tem. Se essa palavra falou ao seu coração, faça dela um lembrete diário. Quando a ansiedade apertar, declare em voz alta: "Eu confio em Ti, Senhor. Sei que estás cuidando do que não vejo." E lembre-se, você não está sozinho. Aqui neste canal, caminhamos juntos na fé, fortalecendo uns aos outros com reflexões, orações e palavras de esperança. Então eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus já está cuidando. Não adie esse passo. Sua inscrição não é apenas um clique, é um compromisso de caminhar em fé, de receber diariamente palavras que edificam e lembram o quanto você é amado por Deus. Imagine quantas vidas podem ser transformadas se cada inscrito compartilhar apenas uma mensagem como essa. Talvez seja você um instrumento para acalmar o coração ansioso de alguém hoje. Deus está cuidando do que você não está vendo. Creia. Descanse. Viva com esperança. E que essa certeza te acompanhe. O amanhã já está nas mãos do Pai.